Voltamos a falar com o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, ADPF, Edivandir Félix de Paiva. Ele está aqui para falar sobre a Polícia Federal, a Justiça Federal e o terceiro Simpósio Nacional de Combate à Corrupção. Doutor Paiva, falando ainda sobre a criação de combate à corrupção, existe também a proposta de criar Coordenação Geral de Combate à Corrupção. Como é que ia funcionar isso na prática? Como é que vai funcionar isso na prática? A Coordenação Geral de Combate à Corrupção já foi criada. O delegado Márcio Anselmo, que é o delegado que começou a Lava Jato, que puxou o primeiro fiozinho lá da Lava Jato lá em Curitiba, é o atual titular da delegacia. Ela está ligada direto ao diretor de combate ao crime organizado, funcionando aqui em Brasília. As projeções já estão sendo montadas nas nossas descentralizadas pelo Brasil inteiro. Falta um pouquinho entre a criação da lei, que já criou, dos decretos que já foram editados, e o funcionamento regular dessas delegacias. A Polícia Federal ela pode investigar crimes que não sejam de competência da Justiça Federal? Pode sim, pode investigar. Entretanto, quando há um crime de competência que não seja de competência da Justiça Federal, aí os delegados encaminham para o Ministério Público Estadual e para o Judiciário Estadual. Tem uma PEC que trata lá no Congresso, que trata sobre a autonomia funcional, administrativa e financeira da Polícia Federal. Que proposta é essa, doutor? Esse é o projeto de emenda constitucional 412 de 2009. O ano que vem, 10 anos de que a proposta foi submetida ao Congresso Nacional. Infelizmente, a gente não conseguiu andar com essa proposta. O que ela traz? Ela traz um sistema de proteção para a Polícia Federal, com autonomias financeiras, administrativas e funcionais. O que a gente quer com isso? Encaminhar o nosso orçamento diretamente para o Congresso Nacional para não ficar submetido à vontade do governo da vez, que a gente sabe que hoje faz os cortes a depender da sua política, a depender dos seus interesses. Esses interesses, em algum momento, pode ser de não dar muitos recursos para a Polícia Federal. Então, a gente mandando o nosso orçamento direto para o Congresso Nacional é uma garantia maior. A outra proteção é que não seja contingenciado o nosso orçamento. O orçamento da segurança pública todo é contingenciado, o da Polícia Federal também. Com contingenciamento é difícil vencer o ano inteiro. Outra é a possibilidade do nosso diretor-geral nomear todos os cargos internos. Hoje, o diretor-geral, para nomear um superintendente, precisa da autorização das áreas políticas do governo. Os nomes são aprovados lá. Agora, recentemente, com a nomeação de alguns colegas, nós tivemos nomes de pessoas que fizeram trabalhos importantes na Lava Jato, como o Dr. Luciano Flores, lá do Mato Grosso do Sul, a doutora Érica Amarena, que estava na equipe do Lava Jato, que tiveram uma demora bastante grande na confirmação de seus nomes. A gente precisou fazer algumas gestões para que fosse confirmado, para que essas pessoas não fossem prejudicadas pelo trabalho que fez em suas carreiras. E uma última proteção é não estar submetido ao poder político, não ter que prestar esclarecimentos, dar uma resposta ao governo da vez. Tornar a Polícia Federal mais ainda uma polícia de Estado. Hoje, a gente tem uma certa garantia, mas não está na Constituição. Então, quando tiver alguém no governo federal que não queira obedecer, que queira subjugar a Polícia Federal, se não tiver na Constituição, ele vai ter mais possibilidade de fazer. Então, tudo isso está na proposta, né? Tudo isso está na proposta. O senhor falou de contingenciamento de recursos. Isso prejudica o trabalho da Polícia Federal? Prejudica demais, porque o efetivo da Polícia Federal é pequeno. Nós temos 10.800 policiais para o Brasil inteiro, para todas as atribuições. A Polícia Federal tem atribuições de investigação e atribuições administrativas, como o passaporte, o controle de fronteiras, o controle de produtos químicos, a segurança privada. Tudo isso é atribuição da Polícia Federal. Com 10.800 policiais para o Brasil inteiro, a gente precisa mandar policiais em missão para vários locais do país. Então, quando há contingenciamento de recursos, a gente não tem como pagar diária, não tem como pagar passagem e a coisa fica paralisada. O contingenciamento de recursos prejudica, inclusive, os serviços de passaporte, serviços de segurança privada, porque essas taxas elas vão para um fundo chamado Funapol. E o que acontece com esse fundo? Ele vai todo para a formação de superávit primário. Ele não é utilizado na prestação desse serviço dentro da Polícia Federal. Então ele é contingenciado. Sem esses recursos, é sempre uma dificuldade para o ordenador de despesa trabalhar durante o ano. Vocês defendem a obrigatoriedade de indicação do delegado geral por meio de uma lista tríplice, né, e que ele tem um mandato.
Isso faz diferença, faria diferença? Faz total diferença, isso inclusive faz parte desse sistema de proteção. A DPF tem uma campanha chamada Quem protege você também precisa de proteção. Então, a Polícia Federal precisa de um diretor-geral que tenha mandato para conferir previsibilidade. Nós tivemos esse ano, nós estamos no segundo diretor-geral. Um ficou 3 meses e o outro está agora há 4 meses. Nada impede que amanhã ele seja exonerado, a depender das vontades do governo. Então, não há uma previsibilidade. A falta desse mandato cria uma instabilidade enorme na instituição. Agora mesmo, basta comparar a sucessão na Procuradoria-Geral da República e a sucessão que ocorreu na Polícia Federal. A de lá, apesar de haver, inclusive, denúncias contra o presidente da República, ocorreu de maneira mais tranquila. A da Polícia Federal foi um trauma, foi objeto de questionamentos na imprensa, na sociedade. Então, o mandato tiraria toda essa instabilidade. E a gente também defende que esse diretor-geral não seja um diretor-geral escolhido a ermo por motivos políticos. Ele seja escolhido dentro de uma lista tríplice fornecida pelos delegados que conhecem o seu órgão e sabem quem são os melhores para comandá-lo. Reduzir a impunidade, aumentar a eficiência da investigação criminal, que medidas podem ser tomadas nesse sentido? Para reduzir a impunidade, ela vai de um sistema que vai desde a atuação da polícia, a efetividade do judiciário, a execução penal. É um problema enorme nos presídios hoje, né? Então, é um sistema completo, né, que precisa ser modificado ponto a ponto. A gente precisa de polícias que tenham corregedorias fortes, que tenham condições de trabalho, que tenham concursos regulares. A gente precisa de um Ministério Público que faça as denúncias ou não com rapidez, que tratem os casos com rapidez. Precisamos de uma reforma no judiciário para que ele tenha menos recursos, para que seja inclusive aquela execução de segundo grau se torne uma legislação que não dependa de uma interpretação como é a interpretação do STF hoje. Tem que colocar isso na lei para garantir que após o segundo grau as pessoas respondam, paguem pelo seu crime. Então, há vários aspectos que precisam ser modificados no tema impunidade. Não é um só. Precisa de atacar vários pontos ao mesmo tempo.